devocionais semanais. Volto a repetir, segunda-feira às 20 horas, quinta-feira também às 20 horas. Toda semana a gente se reúne aqui para termos um tempo com a palavra do Senhor, você e eu, juntos aqui, buscando conhecermos mais do nosso Deus e com isso fazermos de nossa vida cada vez mais semelhante à vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando o fruto do Espírito Santo. Estamos vendo as características desse fruto do Espírito Santo. E então eu já vou partir para o estudo, acreditando que você já teve o seu tempo de oração antes de abrir esse vídeo, como eu também já tive aqui o meu tempo de oração por você, por nós, antes de eu abrir esse vídeo, antes de eu começar a gravar esse vídeo. Nas características do Espírito Santo, nós já vimos a primeira característica, que é o amor. Também já vimos a alegria, já vimos a paz. E aquela que tem um nome comprido, longanimidade, que muitas vezes fica difícil da gente falar. Mas nós pudemos gastar um pouquinho mais de tempo na longanimidade e descobrir que longanimidade, na verdade, é resistir com paciência e com perseverança diante das pressões. Nós vimos também benignidade. E a benignidade, eu pude explicar aos irmãos que uma palavra na nossa língua mais clara para o sentido que está no texto seria solicitude. Mas isso já está no vídeo gravado. Se você não assistiu, volte lá no meu canal e assista as características do fruto do Espírito Santo, os vídeos anteriores que foram gravados a esse, e lá você vai encontrar também a benignidade. Vimos junto com a benignidade a bondade e pudemos também fazer a diferenciação, o contraste entre essas duas palavras. E, por último, na semana passada, nós vimos a fé ou a fidelidade. E pudemos estudar então, até aqui, cada uma das características do fruto do Espírito Santo. Aquele fruto que o Espírito Santo gera naqueles que foram regenerados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que hoje são servos do Senhor Jesus Cristo e buscam andar então como Ele, da forma que Ele andou. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa luta diária. Hoje nós veremos mansidão, mais uma característica que o Espírito Santo gerou em nossas vidas. O crente tem que ser um crente que exercita, que pratica mansidão. Volto também a destacar de que apesar dessas características serem características de um fruto, de algo que o Espírito Santo gerou em nossas vidas como cristãos, isso não quer dizer que não implique em responsabilidade alguma para nós. Não, temos responsabilidade sim. Não fomos nós que geramos, mas a partir do momento que nós temos esse fruto em nossa vida, que nós temos essas características já colocadas em nós, nós necessitamos desenvolvê-las. Então nós temos que exercitar cada uma dessas características para que elas fiquem desenvolvidas, para que elas sejam aperfeiçoadas em nossa vida. Então nós progredimos em cada uma dessas características. Esse é o grande desafio nosso, no transcorrer de cada dia, no nosso cotidiano, desenvolver cada uma das características do fruto do Espírito Santo. Por isso é importante nós termos Gálatas 5, 22 em nossa mente. A primeira observação que eu quero fazer com relação à palavra mansidão, ou com relação à característica mansidão, é que algumas Bíblias trazem essa característica no versículo 23 e não no versículo 22. Então eu vou fazer a leitura da minha Bíblia. A Bíblia que eu utilizo é uma Bíblia Almeida Corrigida Fiel. E nela, o versículo 22 é que descreve essa característica. Farei a leitura. Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, e sabemos que gozo é o mesmo que alegria, paz, longanimidade, e sabemos que longanimidade é resistir com perseverança diante da pressão, benignidade, e sabemos que benignidade é aquela solicitude, aquela disposição de servir ao outro e servir com alegria, com bondade, com generosidade, bondade, fé, e sabemos que fé é a fidelidade, é aquela conduta de vida que gera confiança, credibilidade,
na outra pessoa. Mansidão. Chegamos à nossa mansidão. Veja que na minha Bíblia, você está vendo aí na tela, está projetado para você, né? Tá impresso aí na tela, é o versículo 22. Mas se você olhar a Bíblia na versão Revista Almeida revisada, você vai encontrar no versículo 23. Você não vai encontrar no 22. Da mesma forma na NVI e também em outras versões, a não ser a corrigida, né? Mesmo que não seja fiel, ela vai estar no 22 e não no 23. Não tem muito problema essa questão, se está no 22 ou no 23, porque qualquer uma delas diz a mesma coisa, qualquer uma delas trabalha esse texto por completo, não omite nada. Pelo menos com relação ao fruto do Espírito. Com relação a obras da carne existe uma diferença grande, né? E marcante, mas não é a questão agora. A questão é o fruto do Espírito, e independente da versão que você esteja usando, não terá problema nenhum. O texto é o mesmo, apenas a divisão do versículo que é diferente. O segundo ponto que eu quero tratar com relação à palavra mansidão, a característica mansidão, é que ao nós fazermos uma análise profunda no grego, buscando o significado da palavra mansidão, praotes, né, que é o que está aí no grego, quando a gente busca, analisa, investiga, nós chegamos à conclusão de que a mansidão do grego no português, o significado mais preciso é mansidão. Então está igual, está fácil para nós. Nós olhamos para o nosso texto na língua portuguesa e é a mesma coisa que está na língua grega. Não tem muito o que ser acrescentado. Você pode aí querer jogar enfeites em cima disso, mas não é. É mansidão lá, é mansidão aqui. E quando olhamos mansidão na nossa língua portuguesa, mansidão significa brandura, suavidade na forma de falar, na forma de agir, gentileza, bondade, muito próximo de humildade. Podemos olhar para o antônimo também, aquilo que é o contrário de mansidão. E o que é contrário de mansidão? É a braveza, a fúria, a aspereza, a crueldade, a rispidez. É ser rude, seco, grosseiro, cruel. Isso é o antônimo. Então mansidão é essa suavidade, essa brandura, essa cortesia, né? Essa forma mansa, né, de se agir e de se falar. Mas também nós não podemos confundir mansidão com debilidade, com fraqueza. Não. A pessoa pode ser mansa e firme nas horas que necessitam em que ela seja firme. Certamente você já ouviu alguém agindo mansamente e alguém agindo grosseiramente. Alguém fazendo certo de forma ríspida, de forma seca, de forma áspera, e alguém fazendo o mesmo certo, mas de forma branda, de forma suave, de forma educada, de forma cortês. Então, o fruto do Espírito Santo em nós possui a característica, e gera em nós essa característica, que nós venhamos a agir, a falar de forma suave, mansa, branda, mas nem por isso fraca, mas firme. E é assim então que nós devemos enxergar essa característica que existe em nós. Quando eu falei que a mansidão tem muito a ver com a humildade, é porque a humildade necessita que você enxergue você mesmo, olhe para você mesmo da forma correta. A Bíblia diz que a gente tem que olhar com ponderação para nós e avaliarmos com essa ponderação. Isso é humildade. Humildade, de jeito algum, é você olhar para você e achar que você não é nada. Não é isso. Também não é olhar para você e achar que você é tudo. Também não é isso. Aí é extremismo, é você partir de um polo para outro. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter ponderação. Nós temos que ter, então, moderação ao avaliarmos. Quando nós olhamos para as nossas vidas, certamente cada um de nós temos capacidades, e capacidades importantíssimas para a edificação da igreja e para a ajuda também daqueles que, mesmo sem serem crentes em Cristo Jesus, necessitam de nós.
Então não é que nós não somos nada, nós temos sim capacidades e habilidades muito boas, muito importantes cada um de nós, e habilidades diferentes, capacidades diferentes. E quem deu isso foi Deus. A palavra de Deus diz que nos deu dom para trabalhar, para edificar a igreja. Então como é que eu vou falar que eu não sou nada? A gente entende que muitas vezes a pessoa está dizendo que eu não sou nada sem Cristo Jesus. Claro, mas eu preciso ser humilde com Cristo Jesus na minha vida e não sem Ele. Então, quando eu olho para a minha vida, eu preciso avaliá-la já com Cristo em minha vida. E tendo Jesus em minha vida, sim, eu tenho capacidades e habilidades especiais, cada um de nós. E precisamos, então, analisar com ponderação, com moderação. Nem nada, nem tudo, mas o que é o exato. E quando você sabe exatamente, você consegue, pelo menos, se aproximar numa medida correta de quem você é e do que você pode fazer, você consegue, então, agir com mansidão. E você consegue o quê? Ser humilde. Nem você vai ficar se menosprezando para ser elogiado, e nem você vai ficar se elogiando quando não deveria ser elogiado. Você vai saber seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você vai ter tranquilidade ao ser elogiado e vai ter tranquilidade também ao ser desprezado. Quando te desprezarem, você sabe exatamente quem você é. Quando te elogiarem, te ensoberbecerem, você também vai saber quem você é. E você encarará qualquer uma dessas situações com a maior normalidade, com a maior tranquilidade, com mansidão. Então, pensando nisso, ela é bem próxima da humildade, ou ela exige que se tenha humildade. Mas vamos seguir. Tendo dito isso, a palavra não é difícil, e cada um de nós sabemos, então, o que é agir com mansidão e o que é agir sem mansidão. Falando isso, então eu acho que é importante para nós agora, mais do que eu ficar batendo palavra, é trazer um exemplo da Bíblia. E a Bíblia identifica para nós quem foi o ser humano mais manso entre os seres humanos da sua época. E essa pessoa foi Moisés. E eu peço que você abra sua Bíblia em Números 12, no versículo 3. Números 12, versículo 3. Números 12, versículo 3. Aliás, antes do versículo 3, eu vou trabalhar o texto com vocês de forma rápida. Mais do que o 3, vou começar do 1. Diz assim o versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita ou cuxita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. A mulher cuxita é uma mulher da Etiópia, uma etíope. E Moisés então teria casado com essa mulher. E Miriam ali ficou incomodada com isso. E Miriam quem que é? Irmã de Moisés. Arão, irmão de Moisés. E Miriam certamente ficou incomodada e foi lá na orelha do seu irmão Arão. E ambos começaram a falar mal de Moisés. E pior, tentaram se igualar em autoridade a Moisés, sendo que Moisés foi aquele que foi chamado por Deus. Não Arão, não Miriam. Foram chamados como o líder da nação de Israel, mas foi Moisés. Então, veja, versículo 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Então veja que eles começaram a tentar usurpar a autoridade de Moisés. Eles começaram a falar o seguinte, quem Moisés está achando que é? Que Deus só fala por meio dele? Deus também não fala por meio de nós? E quantas vezes a gente vê, muitas vezes, cristãos dizendo isso, Olha para os seus líderes e fala, quem que ele está pensando que ele é? Quem ele acha que ele é melhor do que os outros diante de Deus? Eu também sou que nem ele. O que a gente precisa distinguir é que alguns são chamados para determinadas funções e outros para outras funções. E nós precisamos reconhecer, então, a autoridade de cada irmão em cada uma dessas áreas, Estou falando por mim, que sou pastor, e que muitas vezes algumas pessoas tentam nos menosprezar na nossa função, sendo que fomos chamados para discernir sobre a palavra, expor essa palavra, e muitas vezes irmãos acabam menosprezando essa capacidade. Veja que quem deu essa capacidade para nós não fomos nós mesmos, se é um pastor verdadeiro e sincero, mas foi Deus, e a gente sabe disso. Moisés, então, eles queriam falar, opa, peraí, Deus fala com Moisés e fala com a gente igual. E aí a gente olha então para o versículo 3,
e vê. Veja, aliás, finalzinho do 2, né? Finalzinho do 2 diz que quem ouviu? O Senhor ouviu. Deus ouviu Miriam e Arão falando dessa forma. Deus ouviu Miriam e Arão tentando se igualar em autoridade diante do povo com a mesma autoridade de Moisés. E quem intervém nessa situação é o próprio Senhor. Mas antes, no versículo 3, a palavra de Deus nos diz o quê? E era homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então veja que naquela época, Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Esse é o homem que retirou do Egito, sendo utilizado por Deus, o povo de Israel. Esse é o homem que foi cara a cara com o faraó, a maior potência do mundo naquela época. Então, Moisés é aquele que depois a gente sabe que vai disciplinar o povo e, quando necessário, vai inclusive executar uma boa parte dos hebreus, quando eles desobedecem a Deus e partem para a idolatria. Mas esse Moisés que ia para a guerra, que matava gente, matava inimigo, que enfrentava inimigos ferozes, esse Moisés é chamado do homem mais manso do seu tempo. Continua, e no versículo 4 então diz que quem interveio nessa situação? O próprio Senhor. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, chamou os três. Pegou os três e falou, vamos lá para a sala 23. Não, chamou os três, né? Mandou eles saírem da tenda da congregação. E então no versículo 5 diz, o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão, chamou Miriam, e ambos saíram, e disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente e não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Vocês não tiveram medo de falar dessa forma com ele? Eu falo cara a cara com ele, e vocês querem dizer que vocês têm a mesma autoridade do que ele? Veja que a chamada de atenção do Senhor para cima de Miriam e de Arão foi dura, foi pesada. O Senhor ficou irado, ficou muito brabo com os dois. Por quê? Porque se eles estavam se igualando em autoridade a Moisés, na verdade, eles não estavam apenas usurpando a autoridade de Moisés, mas estavam usurpando a autoridade de Deus. Porque Deus escolheu Moisés para ter um relacionamento diferente. Não foram eles que escolheriam ou não. Não eram eles que iam dizer com quem que Deus fala e como Deus fala. É Deus que escolhe quem ele quer falar, como ele quer falar, com quem ele quer falar. É Deus que trabalha e age na vida de cada um de nós. O que nós vamos fazer, o que devemos fazer. É quem, é quando e como. É Deus que fala. Não é Miriam, não é Arão, não é você, não sou eu. Não é nem sequer Moisés, mas é o próprio Deus. E quando nós tentamos então mudar esse papel, e nós queremos fazer o que queremos, ou ter a autoridade que queremos, na verdade nós estamos indo contra Deus. E é perigoso isso. Veja o que aconteceu com Miriam. Diz no versículo 10, a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa. É isso que aconteceu com ela. Talvez porque ela foi a primeira a insuflar, a incentivar a fazer a coisa errada o seu irmão. Veja que no versículo 1 o nome dela vem antes de Arão. Então talvez ela tenha começado já a incitá-lo para que falassem mal de Moisés. Então veja que Deus chama atenção pesadamente, intervém rapidamente e castiga, disciplina, corrige de forma duríssima Miriam. E Arão compreende isso, e Arão talvez fique com um sentido de culpa, porque era sua irmã, e quando ela então começou com aquela ideia errada, ele deveria ter corrigido ela, e não corrigiu, e agora a correção foi muito mais pesada. Então veja que Arão, no versículo 11, Arão diz a Moisés, ai, Senhor meu, Senhor meu, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado,
pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, a metade da carne já esteja consumida. A lepra tinha tomado conta metade dela já. E aí no versículo 13 mostra porque Moisés é manso. Moisés teve os seus 2 irmãos se voltando contra ele sem que ele fizesse absolutamente nada contra os 2. E ele apenas casou, né, com uma mulher que eles não gostaram, e os seus 2 irmãos se voltaram contra ele e tentaram tirar-lhe a autoridade, menosprezá-lo, desprezá-lo, causar-lhe mal diante do povo. E quando a gente olha para a atitude de Moisés, nós vemos Moisés então ao clamor do seu irmão Arão. Ele diz no versículo 13, ou registra no versículo 13, clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo que cures Miriam. Moisés não guardava nenhum rancor no seu coração, não tinha nenhuma amargura, não tinha nenhum ressentimento, e apesar do que os seus irmãos fizeram com ele, ele clama a Deus para que cure sua irmã. Isso é um homem manso. Um homem que sofre os seus ataques, mesmo que seja dos irmãos, e ainda assim não deseja o mal deles, mas intercede por eles diante de Deus. Quando um irmão pecar contra você, seja manso, exercite mansidão. Não revide, não deseje mal a ele. Também quando algum irmão se sobressair em relação a você, não faça nada pensando em causar-lhe dor, causar-lhe aflição ou mal-estar, pois pode ser que quem fez com que ele sobressaísse foi o próprio Deus. E quando você atacá-lo ou fizer alguma coisa para tentar magoá-lo ou chateá-lo, você está, na verdade, indo contra o Senhor. E veja que assim como Moisés, ou aconteceu com Moisés, Deus fará da mesma forma. É Ele que imediatamente intervirá diante de você. Então seja manso. Se isso ocorrer, saiba que o Senhor não tardará em agir. Portanto, meu irmão, seja manso. Manso diante das ofensas, mesmo que sejam ofensas daqueles mais queridos. Manso diante de qualquer intento ou plano de te magoar, de te chatear, mesmo que seja um irmão em Cristo. Seja manso. Faça o quê? Não guarde amargura, não guarde rancor. Interceda diante de Deus em favor deles, para que possam, na verdade, contar com a misericórdia do Senhor e não serem castigados por Deus diante do pecado que têm cometido. Vamos exercitar a mansidão? Quando? Amanhã? Não, agora, já, desde já. Deus está trabalhando na tua mente. Terminou o vídeo? Ora, se arrependa, peça perdão a Deus e haja de forma correta e mansa diante do Senhor e diante dos homens. Irmãos, boa noite. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez, apesar da quarentena. Quinta-feira a gente está de volta, 20 horas, com a nossa última característica do fruto do Espírito Santo. Deus abençoe.